Qual é o código? Anda aos fardos. Senta-te aqui, gaiato. Este é um jogo de estratégia e aventura que revive as histórias do contrabando. O contrabando de café que aconteceu aqui em Campo Maior, durante o final dos anos 50. Aqui no tabuleiro tens o mapa de Campo Maior. Do lado esquerdo tens a zona de fronteira de Colados e Alguela. Aqui ao centro, a zona em que o rio Évora faz fronteira. E aqui do lado direito, a zona do Retiro. Estes hexágonos mais claros são os do campo aberto, das searas. Estes verdes são os olivais. Aqui só os contrabandistas podem entrar. Servem de locais de esconderijo. Estes cinzentos são os locais por onde não se pode passar. E os azuis são os do rio. Agora lembra-te disto. Neste jogo, cada jogador controla ao mesmo tempo contrabandistas e patrulhas da Guarda Fiscal. Os contrabandistas querem levar as cargas para a Espanha. E os opositores, os da Guarda Fiscal, querem impedir que lá cheguem. Ou seja, imagina que eu vou jogar aqui com o amarelo. Enquanto que guio os meus contrabandistas até ao seu destino na fronteira, vou fazer com que as patrulhas da Guarda Fiscal da minha cor impeçam que os teus contrabandistas lá cheguem. Estás a compreender, miúdo? E tu fazes-me o mesmo a mim. O jogo desenrola-se por 3 noites. Primeiro, cada jogador escolhe uma cor e junta as fichas dessa cor e uma carta de ajuda. Eu sou o amarelo, tu o vermelho e aqui o Tichico é o vermelho escuro. No início de cada noite, sorteia-se a fase da lua. Olha, saiu lua cheia. Sorteia-se que fase do ano é. A estação, se é verão ou inverno. Olha, saiu inverno. Coloca-se as fichas nos locais de vigia da Guarda Fiscal. As cartas de objetivo mostram como são os grupos de contrabandistas e o que devem fazer. Cada jogador leva 2 destas cartas a jogo em cada noite. Olha, aqui na carta tens de qual das 3 zonas saem os grupos de contrabandistas. Neste caso, o grupo desta carta sai da zona da direita e desta da esquerda. A carta diz também em qual das 3 zonas da fronteira os contrabandistas dão o salto para a Espanha. Neste caso, na zona de fronteira da esquerda e nesta, na da direita. Na parte inferior, indicam também quantas pessoas tem o grupo e o valor da mercadoria que vai contrabandear. O grupo desta carta tem 10 contrabandistas, cada um com uma mercadoria no valor de 2 escudos. Ou seja, no total, esta carta vale 20 escudos. Esta informação só é conhecida por quem controla o grupo. Ou seja, nem tu, nem aqui o Tichico sabem para onde os meus contrabandistas vão, nem qual o valor da minha mercadoria. Cada carta fica ligada a uma ficha de contrabandistas, através do número nos espaços com a cor do jogador. Esta carta, sendo colocada no lugar 1 na minha cor, fica ligada à ficha da minha cor com o número 1. Ó gaiato, então mas agora como é que vamos até a Espanha? Então, tanto os guardas como os contrabandistas andam através do resultado dos dados. Na sua vez de jogar, cada jogador lança os 3 dados ao mesmo tempo. O dado azul é para a coluna. A coluna era uma patrulha. Uma patrulha mais forte que a Guarda Fiscal tinha, que saía todas as noites aqui de Campo Maior. E que no jogo não é controlada por nenhum jogador. Ela move-se na direção do número. Neste dado azul. Sempre 2 hexágonos. Olha, saí 5. Vai para aqui. Se aqui ou aqui tivesse um grupo de contrabandistas, havia um confronto. Mas falamos disso um bocadinho mais à frente. Depois aqui o dado branco
serve para os contrabandistas e o preto para as patrulhas. Estes dados indicam quantos hexágonos é que eles podem andar. Neste caso, os meus contrabandistas podem se movimentar 5 pontos e as minhas patrulhas podem se movimentar 4. Os meus contrabandistas, por exemplo, vão andar uma casa aqui com esta e 3 com esta. Cada ficha de grupo ou patrulha só pode movimentar-se 3 no máximo, mas não é obrigatório mexer os pontos todos do dado. As minhas patrulhas, 2 com esta e 2 com esta. E com esta consegui apanhar o grupo 1 do jogador vermelho escuro. Aqui o do tio Chico. Quando a guarda fiscal apanha um grupo de contrabandistas, lança-se de novo o dado preto e o resultado indica quantos elementos do grupo ele perdeu. Às vezes, quando íamos no contrabando, também havia metade que ficavam pelo caminho. Saiu um. Isto significa que este grupo, o número 1 do tio Chico, acabou de perder um dos contrabandistas. O grupo tem mais pessoas. Quer dizer, não sei. Mas sei que já consegui impedir que um contrabandista saltasse a fronteira. Para identificar que este grupo perdeu a carga de um contrabandista, coloca-se a ficha numérica com esse valor junto à carta do grupo. Como é o grupo 1, é aqui junto à carta 1. Quando uma patrulha confronta um grupo e consegue apanhar a carga, sai de jogo até à noite seguinte. É como se fosse a levar a carga apreendida ao posto. Depois da minha vez jogar a coluna, os contrabandistas e as patrulhas, a vez passa para o jogador seguinte. Quando volta a ser a vez do primeiro jogador, aumenta-se 1 hora aqui no relógio. Quando passadas 6 horas, amanhece e acaba a noite. Para além destas patrulhas controladas pelos jogadores, há patrulhas que podem ou não estar estacionadas aqui nestes 3 locais de vigia. Nenhum jogador sabe se ao passar junto de um destes locais vão estar lá guardas ou não. Daí o ponto de interrogação. Só quando um grupo passa ou para num destes hexágonos com o símbolo da lua é que a ficha do local de vigia é revelada. Por exemplo, se um grupo passar junto a este local de vigia, a ficha é revelada e neste caso nem existem guardas de vigia. Mas, por exemplo, se passasse ou parasse junto a este outro local, a ficha, ao ser revelada, mostrava que havia guardas de vigia, indicado pelo símbolo da guarda fiscal. Quando existem guardas de vigia, há um confronto. Contudo, aqui entra em jogo a fase da lua. Se tiver lua cheia, os guardas têm mais visibilidade sobre o terreno e as consequências para os contrabandistas são mais pesadas. Se tiver lua nova, as consequências são mais leves e pode até nem haver confronto, porque sem luar os guardas não conseguem vigiar também o território. A influência da lua está explicada no livro de regras, ou nestas cartinhas aqui de apoio. Para além destes 3 pontos de vigia, há ainda um posto fronteiriço, o do Retiro, no caminho para Badajoz, onde estão sempre guardas de vigia. Estes dificultam a passagem da fronteira na zona à direita do território. As outras 2 zonas também têm as suas dificuldades, que podes ver no livro das regras. Vês aqui o Chevura. O rio, no inverno, é difícil atravessar, porque isto é um rio tipicamente mediterrâneo. Para saberes se é inverno ou verão, vês o que é que está aqui nesta ficha. A rota até a Espanha torna-se ainda mais desafiante com estas cartas aqui da ação, que dão habilidades extras aos guardas ou aos contrabandistas, alterando momentaneamente as regras. Cada um de nós tira uma carta destas no início da sua vez. Por exemplo, esta carta aqui permite saber secretamente quantos locais de vigia é que estão ocupados e assim conseguimos saber qual é o caminho mais seguro para a Espanha. Esta outra carta permite subornar os guardas. Também era uma coisa que acontecia na altura, para que o grupo nunca seja confrontado durante a noite. Esta terceira carta abarca
deixa-te atravessar o rio Sévora mais facilmente no inverno, à altura em que o rio leva sempre muita água. Estas cartas podem ser jogadas em qualquer altura, e até várias de uma só vez. Podes até jogá-las na vez dos outros jogadores. Tens é de ver se o efeito que elas provocam faz sentido no momento em que as vais a jogar. Quando os grupos de contrabandistas conseguem atravessar a fronteira, as cartas de objetivo são reveladas aos outros jogadores e contabiliza-se a pontuação. A pontuação é contabilizada do seguinte modo. Aqui o grupo 1 do jogador vermelho escuro perdeu um elemento, indicado pela ficha numérica. Como a sua carta tem 7 elementos, 7 menos 1 é igual a 6. E 6 vezes 3 escudos, o valor da carga de cada elemento, dá 18 escudos. E ele pode contabilizar esses 18 escudos aqui no marcador de pontuação. Vamos imaginar que o grupo desta minha carta tem perdido 5 elementos. Como originalmente tinha 10, só 5 pessoas é que conseguem atravessar a fronteira com a mercadoria. Ora, 5 vezes 2 escudos dá 10 escudos. E eu posso contabilizar 10 escudos no marcador de pontuação. Mas se por acaso o grupo ligado a esta carta tivesse perdido todos os seus elementos a caminho da fronteira, esta carta já não estaria em jogo, pois ela deve ser removida assim que o grupo perder o seu último elemento. Há depois aqui outras regras para a fiança, que é este valor aqui, e para o lote, que é este. Mas depois de jogares as primeiras vezes, podes aprender essas regras mais complexas no livro de regras. Olha, esta minha outra carta tem 10 elementos. Vamos imaginar que eu consegui atravessar a fronteira com todos estes elementos. Neste caso, 10 vezes 2 escudos dá 20 escudos. E eu posso contabilizar 20 escudos para a minha pontuação. Como já tinha 16, 16 mais 20 dá 36 escudos. Depois de contabilizar a pontuação de todos os grupos de contrabandistas que conseguem atravessar a fronteira, a primeira noite acaba e inicia-se a segunda noite. E começamos novas aventuras até a Espanha. E aqui, no final das 3 noites, o jogador que tiver arrecadado mais dinheiro é o que ganha.